todos, novo visual, um novo tema. Bem-vindos a mais um programa do Juridicando para a Comunidade com Honoré Kangala. Para continuarmos a elevar a cultura jurídica no seio da sociedade angolana, hoje, como todos já sabem, trouxemos como tema as principais leis angolanas. E aqui nós começaríamos a nos questionar o porquê de falarmos sobre este tema. E como facilmente se pode perceber, em Angola existem várias leis e que não seria possível tratar todas as leis num único programa. Daí nós queremos propor um top 6 daquelas que entendemos ser as principais leis angolanas. E qual seria, então, o critério que fundamentasse as principais leis que nós queremos aqui apresentar? É o facto de todas elas terem um caráter genérico, que podem ser aplicadas a todas as pessoas, independentemente da sua situação social, econômica, independentemente até da posição que eventualmente venham a ocupar na sociedade. Portanto, são leis destinadas exatamente para todas as pessoas. A maior parte das leis que nós vamos apresentar no nosso programa de hoje aplicam-se a todas as pessoas, independentemente do seu estado social. Assim, começaríamos então com a primeira lei que vamos colocar no primeiro lugar. Então, vamos conhecer qual é a primeira lei principal angolana. Bom, esta é a Constituição da República de Angola, que nós vamos começar e colocar até no primeiro lugar. Constituição. O que podemos entender por Constituição? Bom, a Constituição é um livro legal onde encontramos um conjunto de normas jurídicas que consagram os principais elementos de um determinado país. Ou, se quisermos, é um documento que consagra e organiza um determinado país. A Constituição estabelece quais são os órgãos de soberania que devem existir no país, consagra ainda os direitos, liberdades, as garantias fundamentais dos cidadãos e, além de consagrar os órgãos de soberania, a Constituição fixa ainda as competências que estes órgãos devem necessariamente ter, certo? É a Constituição quem estabelece quais são os símbolos nacionais que devem vigorar no país. Por isso é que ela é, de facto, a lei fundamental. A lei fundamental que supõe que é a lei número 1. E o que significa ser lei número 1? Ser lei número 1 significa que é a lei que está acima de todas as outras leis. As demais leis que vigoram em Angola, nenhuma delas deve estar em contradição ou em desconformidade com a Constituição, certo? Porque ela está em primeiro lugar, figura, e por isso até que é comumente chamada de lei suprema, porque ela de facto está acima de todas as leis. Então, a Constituição é a primeira lei que nós colocamos no top 6, que nós queremos aqui propor. Bom, continuando, eu apresento agora este livro, muito grande, não é? Prontos, este é o Código Civil. Vamos colocá-lo no segundo lugar. O Código Civil também é um livro legal, onde nós também encontramos as normas que regulam a maior parte das relações privadas das pessoas. A maior parte. Nós, nas nossas relações entre amigos, colegas, celebramos vários acordos. E também as pessoas no seu dia a dia compram casas, compram terrenos, arrendam casas. E o direito entende
que apesar de nós estarmos na nossa relação privada e praticarmos vários atos, deve necessariamente existir um senso de justiça nas nossas relações. Daí, o Código Civil vier a consagrar ou vem consagrar estas situações todas. Vamos imaginar nos casos em que há morte de uma determinada pessoa e esta deixa vários bens. Pode-se discutir como é que ficam os bens deixados pelo decúios, né? Aqui decúios é o falecido. Imaginemos se não existissem leis que regulamentassem estas situações. Acredito que as pessoas fariam exatamente aquilo que lhes apetecesse. Mas, graças a Deus, não é assim. Temos o Código Civil que traz toda essa disciplina que nas situações de morte da pessoa, como é que ficam os bens que ele deixa. Portanto, o Código Civil traz a disciplina relativamente à herança e à partilha dos bens do falecido. Logo, consegue-se ver que aqui o Código Civil aparece como critério de previsibilidade e como critério de segurança jurídica. Isso na medida em que consagra os direitos e os deveres, inclusive as responsabilidades no âmbito das relações entre as pessoas. E também isso vê-se claramente que protege-se, tutela-se a tranquilidade, a paz entre as relações das pessoas. O Código Civil também serve ainda como critério de decisão para os juízes. Aqui nós encontramos um conjunto de condutas que nós podemos estabelecer no nosso dia a dia e que, quando há conflitos, os juízes vão socorrer-se do Código Civil e também as outras leis que existem para poderem resolver a situação submetida à sua apreciação. Então, o Código Civil figura o segundo lugar. Vamos prosseguir. E aqui nós vamos apresentar uma terceira lei, que é o Código da Família. Isto mesmo. Todos nós temos família. Se todos nós temos família, o direito entende, por esta razão, que é digna esta situação de uma regulamentação própria específica. Porque no âmbito das relações familiares nós desenvolvemos um conjunto de relações. O Código da Família estabelece quais são os procedimentos normais que se deve ter em conta quando se pretende efetivar o processo da adoção, estabelece o que se deve seguir quando se quer estabelecer a filiação, traz toda a disciplina completa do casamento, consagra ainda os aspectos que têm a ver com os graus de parentesco e ainda no âmbito do casamento, naquelas situações em que as pessoas querem casar, no caso, os nubentes, podem se questionar qual é o melhor regime econômico que eles querem ver a figurar no seu casamento. Se é o regime de separação de bens ou se é o regime de comunhão de adquiridos. Portanto, o Código da Família se responsabiliza em trazer toda esta disciplina. Logo, é aplicável a toda a gente. E por este facto, merece sim ter esta denominação ou então este caráter de ser uma das principais leis angolanas. Depois, em quarto lugar, colocaríamos este livro aqui, que muitos não gostam, que é o Código Penal. Isto mesmo, o Código Penal. Bom, o Código Penal, enquanto um livro legal, é aqui onde nós vamos encontrar as normas jurídicas que consagram todas as condutas como crimes. Quer dizer que só será crime aquilo que o Código Penal e as demais leis avulsas sobre crimes estabelecerem. O Código Penal, além de analisar e consagrar os comportamentos criminosos, também estabelece as respectivas consequências, certo? Vamos, a título de exemplo, procurar aqui
alguns artigos rapidamente do Código Penal para lermos. Existe aqui até um artigo muito famoso que quase todos já ouvimos várias vezes, que é o artigo 147 do Código Penal. Epígrafe homicídio simples. Diz assim: quem matar voluntariamente outra pessoa é punido com pena de prisão de 14 a 20 anos. Vamos também ver rapidamente o artigo 182, que tem como epígrafe agressão sexual. O número 1 diz o seguinte: quem praticar agressão sexual contra outra pessoa, ainda que esta seja cônjuge do agente, é punido com pena de prisão de 6 meses a 4 anos, certo? Então aqui vê-se claramente que o Código Penal proíbe determinadas condutas por serem crimes, ou seja, consagra estes comportamentos como crimes e também estabelece ainda as consequências, se quisermos, as penas que estes comportamentos estarão sujeitos. Então, o Código Penal exatamente tem esta função, é aplicável a todos nós se cometermos ou se violarmos algumas normas que ele consagra, certo? Este é o Código Penal. Em quinto lugar, nós vamos colocar a Lei Geral do Trabalho. Exatamente. E eu aqui até lembro-me de uma das frases que existe no nosso hino nacional, que é construindo no trabalho homem novo. Exatamente. É que as pessoas no nosso país são trabalhadoras ou querem se lançar no mundo do trabalho. E aqui, a Lei Geral do Trabalho só é aplicável às pessoas que trabalham no regime privado. Existem tantas pessoas no setor privado como no setor público, mas a Lei Geral do Trabalho consagra apenas situações que têm a ver com as pessoas que trabalham no setor privado. Daí, a Lei Geral do Trabalho consagrar um conjunto de situações como direitos, deveres, estabelece o regime disciplinar, as respectivas sanções disciplinares que os trabalhadores podem estar sujeitos quando cometerem alguma infração disciplinar. Portanto, é de extrema importância que o trabalhador do setor privado conheça e saiba sobre a Lei Geral do Trabalho. Deve pelo menos ter algumas ideias preliminares que tem a ver com a Lei Geral do Trabalho. E vamos supor que o trabalhador desconhece as medidas disciplinares e por alguma infração lhe é aplicada alguma medida que a lei não prevê. Portanto, aqui é uma situação que ele até, inclusive, pode gastar dinheiro com advogados, no sentido de saber e ter acesso a alguma informação que ele já teria com uma leitura ou seja, na Lei Geral do Trabalho. Então, é muito importante que os trabalhadores conheçam e leiam, tenham alguma noção sobre a Lei Geral do Trabalho. Em sexto lugar, nós colocaríamos a Lei de Bases da Função Pública. Por quê? Porque se de um lado nós temos os trabalhadores privados, no outro lado temos os funcionários, ou seja, as pessoas que trabalham no setor público, na função pública. Aqui nós não temos a Lei de Bases da Função Pública, mas facilmente nós podemos encontrar, inclusive até por formato digital, mas a Lei de Bases da Função Pública também consagra um conjunto de situações, tal como a Lei Geral do Trabalho, com as devidas adaptações, porque ali já estamos a falar do setor público. Traz também os direitos, traz os deveres, traz as licenças. Portanto, é um conjunto de regras, um conjunto de situações que tem a ver com os funcionários e que também os funcionários, enquanto estiverem ligados à função pública, devem necessariamente ler, conhecer, explorar ao máximo, até onde puderem, os aspectos que a Lei de Bases da Função Pública traz. Portanto,
Tudo isto é para dizer o seguinte, que o cidadão normal deve dominar, deve ter noções preliminares sobre estas leis. Pelo menos sobre estas 6, porque são mesmo fundamentais para todos nós. Existe um artigo no Código Civil, que eu até vou ler aqui. Estou a falar precisamente do artigo 6º do Código Civil. E eu já explico porque que decidimos apresentar este artigo. Artigo 6º do Código Civil. Epígrafe: ignorância ou má interpretação da lei. Diz o seguinte: a ignorância ou a má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento, nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas. Bom, o que isto significa em palavras simples? É que alguém, quando comete ou viola a lei, quando pratica um ato ilegal, não pode se socorrer do fundamento de que eu não sabia se esta conduta é legal ou é crime. Daí que o desconhecimento da lei não isenta a pessoa das suas responsabilidades. Então, com temas desta natureza, nós temos um caminho no sentido de aumentarmos a nossa literacia jurídica para que possamos dominar os assuntos básicos que têm a ver com a nossa sociedade. Portanto, este foi o nosso Juridicando de hoje. Estaremos juntos no próximo programa. Até lá, tchauzinho.